Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu registro hoje o e-mail que veio de Curitiba, no estado do Paraná. Foi enviado por Thales. Paz do Senhor. Gostaria de obter os versículos da mensagem que falou sobre ser um bom pastor ou um mau pastor. Achei essa mensagem tremenda, e é exatamente o que está acontecendo comigo na igreja onde congrego. A mensagem passou ontem à noite, na rádio, no programa Através da Bíblia, onde ele explicou sobre alguns pastores que não agem segundo os mandamentos de Deus, pois não tratam bem as suas ovelhas. Um abraço, que Deus os abençoe. Thales, agradecemos a Deus porque Ele tem usado os nossos programas para a sua edificação. E como lhe respondi, passando os textos que você pediu, oro para que Deus continue usando a sua palavra para a sua edificação e para adequar a sua vida à vontade dEle. O estudo bíblico que fazemos a cada dia tem esse propósito. Por isso nós oramos pedindo que o Senhor nos abençoe na preparação e na apresentação de cada programa, para que, em nosso viver, o seu nome seja glorificado. Assim, ao chegarmos ao momento de buscarmos as bênçãos de Deus, especificamente para esse programa, convido você e a todos que me ouvem agora a falarmos com Deus através de uma palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Tua bondade e a Tua misericórdia em tratar conosco. Pedimos, Senhor, diante da Tua misericórdia, a Tua direção e a iluminação do Teu Santo Espírito, para que aquilo que aqui for comentado sirva para a edificação de muitos irmãos e amigos. Ajuda-nos, Senhor, a viver conforme o Teu inteiro agrado. Nós oramos, suplicando isso em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a primeira parte do capítulo 11 de Apocalipse. Vamos estudar Apocalipse 11, 1 a 14. Nessa primeira parte do capítulo 11, encontramos mais detalhes do intervalo, isso é, do parêntese, que precede a 7ª trombeta ou o terceiro ai. Vamos estudá-lo dando-lhe o seguinte título. Esse parágrafo, então, terá o seguinte título: O Tempo de Deus. Eu repito, com base em Apocalipse 11, 1 a 14, o título é O Tempo de Deus. O intervalo entre a 6ª e a 7ª trombetas continua, então, nesse capítulo 11, com mais cenas que mostram a proteção divina para os fiéis. O povo de Deus é protegido conforme a vontade de Deus. Os cristãos ainda sofrerão as agressões dos inimigos e podem até morrer, mas a vitória final pertence aos santos de Deus. Para o cristão, a morte já é um inimigo vencido. Nossas vidas estão sob o cuidado de Deus e fazem parte dos planos divinos. O princípio, então, extraído desse texto para orientar o nosso estudo é visto nessa frase: somente Deus, que tem o controle completo sobre a história humana, pode ordenar que os eventos ocorram conforme o planejado. Esse é o princípio que nós encontramos, então, em Apocalipse 11, 1 a 14. Eu repito, e se você tiver condições, anote esta frase, que é o desafio, que é a afirmação teológica para as nossas vidas.
Somente Deus, que tem o controle completo sobre a história humana, pode ordenar que os eventos ocorram conforme o planejado. E nesses versículos nós vamos encontrar 3 eventos marcantes que demonstram a concretização dos planos de Deus. O primeiro evento é a ordem para medir o santuário de Deus. Versículos 1 e 2, se você puder, tenha sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição desse texto. Versículos 1 e 2 nos mostra o primeiro evento, que é essa ordem para medir o santuário de Deus. 3 observações com relação a esta ordem. Primeiro, o caniço ou a vara de medir. Foi dado a João, então, um caniço semelhante a uma vara. João continua sua participação ativa, recebendo, então, um caniço para medir. João deveria medir o santuário de Deus, versículo 1. O relato de João aqui não oferece detalhes, mas nos lembra da medição do templo em Ezequiel 40, 41 e 42. E também da medida de Jerusalém, que Zacarias relacionou no seu capítulo 2, versículos 1 a 5. Ao ouvir a ordem para medir o santuário, João e seus leitores, sem dúvida, lembrariam dessas passagens proféticas e do consolo que elas ofereciam aos servos do Senhor. O santuário de Deus no Novo Testamento, você sabe, não é um edifício, mas é o povo do Senhor. O templo não é um edifício feito com mãos, e sim uma casa espiritual. Veja, por exemplo, 1 Timóteo 3,15. Essa casa espiritual é feita de pedras vivas, conforme Pedro diz no capítulo 2, versículos 5 e 6. Esse templo, esse santuário, é composto por adoradores, por pessoas, os verdadeiros sacerdotes de Deus que adoram dentro do templo. João deveria medir o templo, esse santuário, mas o átrio dos gentios deveria ser deixado de lado. Não deveria ser medido, conforme o versículo 2. A ordem para medir não somente oferece consolo, mas também fala da santificação. Os adoradores dentro do santuário são separados dos gentios no átrio. Agora, a palavra traduzida por gentios aparece 22 vezes aqui no Apocalipse e, normalmente, ela é traduzida por nações ou povos. Nesse sentido, a palavra gentios ou nações, em algumas das citações de Apocalipse, refere-se a quem? Refere-se àqueles que não são salvos, refere-se aos ímpios. São as nações seduzidas por Satanás para pelejarem contra o povo de Deus. 42 meses significa que é um período que representa um tempo relativamente breve de tribulação ou sofrimento. É a metade de 7 anos que representaria um período completo. Há diversas explicações e interpretações para a Cidade Santa. Os pré-milenistas geralmente explicam que a Cidade Santa é Jerusalém e que o templo será reconstruído naquela cidade para o cumprimento dessa profecia. Outros acreditam que o Apocalipse foi escrito antes do ano 70 e que fala da destruição do templo e da cidade de Jerusalém, essa destruição feita pelos romanos. Mas, afinal, o que é a Cidade Santa? Lendo o capítulo todo, percebemos a ênfase na restauração espiritual do reino de Cristo sobre o seu povo, da salvação que vem pela pregação do Evangelho. Entendendo esse sentido de Jerusalém espiritual ou celestial, como é que podemos entender esses primeiros versículos do capítulo 11? João mediu o santuário de Deus, mostrando a intenção do Senhor de proteger o seu povo. Mas ainda diz que a cidade santa será pisada pelos gentios durante 3 anos e meio. O povo fiel seria protegido, mesmo deixando a igreja ser perseguida por um período. Podem afligir a igreja, podem até matar os corpos dos fiéis, mas não atingiriam os espíritos dos verdadeiros adoradores. A igreja pode ser calcada aos pés por perseguidores, mas eles nunca chegarão a destruir o santuário em si, onde os sacerdotes adoram a Deus. Por isso, então, chegamos agora ao terceiro evento, e esse terceiro evento é o testemunho e o ministério das 2 testemunhas, versículos 3 até 6. 3 observações com relação a esse ministério das 2 testemunhas. Primeiro,
As testemunhas divinas têm um tempo de ministério definido. A ordem vem de cima. As testemunhas profetizam pela autoridade de Deus. Mas, afinal, quem são essas duas testemunhas? Comentaristas têm oferecido diversas respostas a essa pergunta. Alguns procuram personagens específicos, até sugerindo a volta à terra de algumas pessoas do Antigo Testamento. Outros sugerem que as duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento. Alguns dizem que são a lei e os profetas. Outras possibilidades incluem profetas e apóstolos, ou então o Espírito Santo e os apóstolos. Ora, por não termos uma definição, uma identificação específica nesse trecho, talvez a melhor resposta se encontra no próprio contexto. Cristãos fiéis são descritos como testemunhas ou pessoas que dão testemunhos em outros versículos do livro. Veja, por exemplo, 2:13, 6:9, 12, 11, 17, capítulo 17, versículo 6, 19:10, capítulo 20, versículo 4. O tempo do trabalho deles é igual a 42 meses, ou isso é, 3 anos e meio. Esse período, a metade dos 7 anos, normalmente descreve o quê? Um período de tribulação e sofrimento. Seria então um trabalho difícil, cheio de angústia, mas seria um trabalho temporário. Por exemplo, o pano de saco que é colocado nesse versículo é a roupa de lamentação, é a roupa de angústia, sentimentos opostos à alegria. O pano de saco das duas testemunhas sugere a mensagem difícil e a lamentação delas em pronunciar uma mensagem que condena os perversos, mas é a mensagem do Senhor. O versículo 4 diz que essas testemunhas são as duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor. E essa linguagem nos lembra da visão de Zacarias no capítulo 4, apoiando a interpretação das duas testemunhas como a igreja, que é a expressão acrescentada aqui, os dois candeeiros. No Apocalipse, os candeeiros representam as igrejas. Você lembra do capítulo 1, versículo 20. Os candeeiros no templo sempre ficavam acesos diante de Deus, como os cristãos brilham diante do Senhor como a luz do mundo. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, versículos 14, 15 e 16. Uma segunda observação, as duas testemunhas têm a proteção do Senhor, versículo 5. E aqui no versículo 5, há então essa palavra de proteção. Se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Agora entram os perseguidores em cena. Aqueles que queriam causar danos aos servos do Senhor enfrentariam o Senhor. O fogo da boca das testemunhas, logicamente, não é literal, mas representa o poder dos servos de Deus de persistir no seu trabalho apesar da oposição dos inimigos. Deus está com as testemunhas e lhes dará a vitória. Os adversários devem morrer. Sabemos que a perseguição começou logo depois do início da igreja, mas o trabalho da divulgação do Evangelho continuou praticamente sem empecilho, e a palavra circundou o mundo inteiro nas suas primeiras 3 décadas. Veja, por exemplo, Colossenses 1, 23. Uma terceira observação que devemos fazer é que as testemunhas divinas têm autoridade dada por Deus para realizar grandes feitos. Versículo 6 nos dá esta informação. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova. Isso é, têm autoridade para realizar feitos milagrosos. Querido amigo, Deus equipa os seus servos com poder para vencer os inimigos. Deus agiu assim durante o ministério dos apóstolos através de milagres que demonstraram poder divino e confundiram os inimigos. O maior poder dado aos discípulos vem da própria palavra pregada. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, disse Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. E aí, então, chegamos ao terceiro evento que vai revelar essa proteção. E é o terceiro evento antes da 7ª trombeta.
O terceiro evento é a morte e a ressurreição dessas duas testemunhas, versículos 7 a 13. 3 observações também. As testemunhas divinas serão mortas pela besta que vem do abismo, versículos 7 e 8. Este trecho, obviamente, não fala do término final da missão da igreja, pois já usou a figura do período curto, 42 meses. Chegando ao ponto determinado por Deus e tendo cumprido a sua responsabilidade de testemunhar, Deus permitirá que a cena continue. Embora tenhamos sempre trabalho para fazer, é possível encerrar uma determinada missão. Deus determinou uma missão de tempo limitado para os seus servos e deixou o inimigo mostrar o seu poder limitado somente quando a missão fosse encerrada. Essa besta surgirá nos próximos capítulos. Ela sobe do mar ou do abismo e peleja contra os santos e os vence. Veja no capítulo 13, versículo 7. Mas a vitória não é final nem completa, pois será esta vitória conquistada pelo Cordeiro e pelos seus servos. Aqui, porém, a besta aparece e, por enquanto, vence as testemunhas do Senhor. No versículo 8, nos diz que os seus cadáveres ficarão estirados na praça. Os cadáveres das testemunhas, os corpos, ficam na rua como troféus da vitória sobre os fiéis. A segunda frase desse versículo é um dos temas mais polêmicos do livro. Mas a qual cidade se refere? É uma cidade específica ou uma linguagem que representa algo maior? Claramente, a descrição usa a linguagem simbólica, pois qualquer interpretação literal cairia em diversas contradições. Sodoma foi destruída há milhares de anos. Egito é um país e não apenas uma cidade. Jesus não foi crucificado nem em Sodoma nem no Egito. Sodoma e Egito representam as ideias de pecado, perversidade, rejeição de Deus e a opressão dos fiéis. Representam, sim, a sociedade ímpia que se colocou em oposição ao povo do Senhor. Perseguindo o quê? Perseguindo aqueles que colocaram o pecado deles em perspectiva. É claro que Jesus foi crucificado em Jerusalém, mas num sentido maior, ele foi crucificado pelo mundo, isso é, pelo povo ímpio que não o aceitou. A vitória aparente do mal sobre Jesus trouxe tristeza aos discípulos e alegria ao mundo. Eles se regozijavam na vitória aparente sobre Jesus e fizeram uma grande festa quando venceram. Quando venceram a Jesus ou quando venceram as testemunhas deles? Quando venceram as testemunhas dele. Mas nenhuma das duas vitórias foi real. Nem a morte do Senhor Jesus, porque ressuscitou, e nem a morte das testemunhas. As testemunhas divinas ficarão expostas, causando alegria aos seus opositores, versículos 9 e 10. E essa alegria são de pessoas de todas as nações, ou seja, pessoas do mundo em geral. Contemplam os corpos mortos das testemunhas e se alegram, porque imaginam terem a vitória. A descrição usada aqui identifica a sociedade em geral, ou pessoas de diversas nações. Não há dúvida de que as testemunhas estão mortas. Os corpos já estariam com o mau cheiro da decomposição. Mas há mais aqui. 3 dias e meio, isso é a metade de 7 dias, novamente representa o quê? Um período muito curto, um tempo de angústia para os fiéis que sofrem das perseguições. Mas a vitória da besta não dura muito tempo. Somente as pessoas com miopia espiritual serão enganadas por essa falsa vitória. Os ímpios querem o proveito máximo dessa vitória sobre os servos de Deus. Deixam os corpos expostos para mostrar o seu poder sobre os justos. O que eles não entendem ainda é que a morte não é o fim para os servos de Deus. No versículo 10, eles se alegram por causa dessas vitórias, mas são vitórias passageiras. Quando a besta mata os servos do Senhor, os ímpios fazem festa. A prática de enviar presentes é uma maneira de expressar alegria em ocasiões especiais. Os 2 profetas atormentavam os ímpios. Como? Ora, eles pregavam a verdade, eles expunham
o pecado deles. A palavra de Deus atormenta os malfeitores, tirando o sossego daqueles que recusam se submeterem ao Senhor. E esse é o lado amargo da pregação do Evangelho. Por isso os pregadores fiéis são odiados pelo mundo. Querido amigo, você deve se lembrar, Paulo sofreu perseguições e avisou que os piedosos seriam perseguidos por homens perversos, 2 Timóteo 3, 10 a 13. Uma terceira observação é que as testemunhas divinas serão ressuscitadas para estarem com Deus, deixando a terra em grande caos. Versículos 11 a 13. Depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus penetrou nessas testemunhas. Foram 3 anos e meio de profecia e 3 dias e meio de falsa vitória dos ímpios diante da morte das testemunhas. Mas o Senhor, então, enviou o quê? Um espírito de vida, pois Ele é a verdadeira vida, é a única fonte de vida. Um tema constante nas Escrituras é o contraste entre a vida e a morte. A vida é sempre ligada a Deus e a morte sempre ligada ao pecado. João emprega essa palavra, então, com um rico significado espiritual. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João 1, versículo 4. A vida própria é uma qualidade divina. Paulo desenvolveu o mesmo tema em diversas ocasiões. Ele fez alguns comentários nas suas cartas. Ele disse, por exemplo, Jesus não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, conforme 2 Timóteo 1, 10. A vida, querido amigo, vem de Deus. O Espírito de vida, enviado por Deus, ressuscitou as testemunhas. A vitória da besta e dos perversos acabou. O conforto que tem os discípulos do Senhor tem porque o Senhor restaura a vida. Poderiam até morrer, mas a morte não teria vitória final. Eles são os vencedores, os fiéis são os vencedores. Esse versículo serve para encorajar os servos em qualquer época, enfrentando qualquer ameaça do inimigo. Podemos até sofrer, podemos até morrer, mas no final nós ficaremos em pé, diante do Cordeiro, vitoriosos. A festa dos ímpios acabou. A vitória dos ímpios não durou, era falsa. Agora os perversos percebem que seu adversário é realmente invencível. Nem a morte segura os servos do Senhor Jesus. Os perseguidores têm todo motivo para sentir medo. Eles perderão, eles são derrotados. No versículo 12, nós vemos que as duas testemunhas ouviram então um convite. Subam para cá. Mais uma grande voz. As testemunhas ouviram essa voz e não sabemos exatamente se os adversários ouviram. A voz chamou os servos vitoriosos para subirem para o céu. Missão cumprida. As testemunhas, depois da sua ressurreição, subiram como Jesus subiu. Na segunda vinda de Jesus, os fiéis subirão entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Que cena triste para os inimigos de Deus. As testemunhas não contidas pela morte agora somem de uma vez por todas. A besta que surgiu do abismo e parecia tão forte se mostra incapaz de vencer os servos de Deus. O resto do livro mostrará com mais detalhes que a vitória é certa, a vitória dos fiéis é certa sobre os seus inimigos ímpios. Versículo 13 diz que naquela hora houve um grande terremoto. Já encontramos terremotos como símbolos do castigo divino, e esse terremoto afeta a 10ª parte da cidade e causa a morte de 7.000 pessoas, um número simbólico. Como as primeiras trombetas, esse castigo também não é final e total, mas a retirada das testemunhas de Deus traz consequências graves para a cidade mundana, a sociedade dos ímpios. Querido amigo, eu quero concluir, então, essa reflexão pensando e olhando e pedindo para você meditar no versículo 14. O segundo ai passou, ou a 6ª trombeta foi tocada, mas ainda estamos no 7º selo. Antes de completar a série de 7 trombetas, Deus frisou vários fatos importantes nas cenas do intervalo. Deus identificou, mediu e protegeu o seu povo, mas ao mesmo tempo, Ele deixou que os ímpios
pisassem, perseguissem e até matassem os seus servos. No final, os fiéis terão a vitória e os perversos serão totalmente derrotados. No próximo programa, ouviremos então a 7ª trombeta. Se as 6 primeiras trombetas já foram e já demonstraram poder incrível de Deus por meio de castigos severos, podemos imaginar o que vem pela frente. Que o Senhor te abençoe e que você continue firme, apesar das pressões e dificuldades. Saiba que um dia você estará ressuscitado na frente do Cordeiro. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado se